O perigo do autodiagnóstico ele se dá a partir do momento que o paciente não tem certeza do que está sentindo, usa a internet para fazer a sua pesquisa e pode vir uma infinidade de doenças que não seja aquela que de fato está acometendo o paciente nesse caso. E com isso, aquela doença que poderia ser facilmente tratada ou adequadamente tratada, ela perde o seu tempo e perde o seu time de tratamento. Muitas vezes a pessoa acaba utilizando outras medicações incorretas que não são aquelas que vão de fato resolver o seu problema e sim mascarar. A internet ela tem uma gama de conhecimento e o paciente tem o direito de utilizá-la da melhor forma possível. E essa forma é fazendo uma pesquisa a partir do diagnóstico médico, você pesquisar, saber como é que é o curso da doença, como é que ela se manifesta, as preocupações que podem ser feitas, as formas de melhorar o seu tratamento e com essas informações você procurar o seu médico e perguntar as dúvidas que ainda restaram. É comum também, muitas vezes, o paciente descobrir novas formas de tratamento e indagar o seu médico para fazer esse tratamento adequado. É fundamental que esse processo de saúde, doença e diagnóstico ele seja sempre acompanhado pelo profissional de saúde, porque ele que vai fazer a ligação dos sintomas que você está tendo e determinar a melhor forma de ser tratado. Então, o autodiagnóstico ele não deve ser estimulado, e sim a pesquisa a partir do seu diagnóstico, do seu tratamento, que você vai fazer as pesquisas e as informações vão ser coletadas direcionadas para o que você já discutiu com o seu médico. O autodiagnóstico, um dos principais problemas dele é porque os transtornos mentais, eles compartilham sintomas semelhantes ou, por vezes, alguns sintomas que são exatamente iguais entre si, com pequenas diferenças que vão, sob uma investigação minuciosa, determinar qual é o diagnóstico correto. E como nós temos acesso a informações diversas hoje em dia, principalmente pela internet, essas minúcias elas não são muito bem exploradas e a pessoa pode se autodiagnosticar equivocadamente. Com relação à medicação, além dos efeitos colaterais que podem surgir pela medicação que o indivíduo resolva fazer, também tem o risco de que com a automedicação ele piore os sintomas, já que o diagnóstico também pode estar errado. Portanto, sempre que for fazer qualquer coisa com relação à sua saúde mental, procure o profissional da saúde, neste caso principalmente o psiquiatra. É muito comum realmente, então as pessoas elas têm uma certa segurança maior em buscar informação no recurso virtual do que muitas das vezes procurar e se permitir tratar, por um profissional que é preparado, que estudou, que segue corretamente a ciência, está ali do lado da pessoa para poder promover o melhor cuidado direcionado especificadamente para o indivíduo. E é exatamente aí que está o principal perigo, porque quando a informação está na internet, ela está para uma coletividade, para todos, de uma maneira como se fosse uniforme, como se todos fôssemos iguais, o que na verdade não acontece. Cada pessoa tem a sua peculiaridade, tem a sua individualidade, e essa individualidade ela é reconhecida dentro do ambiente da consulta pelo profissional que está atendendo aquele doente. Então é dever do profissional, do médico, entender o contexto que aquela doença iniciou, a epidemiologia do caso, o que aconteceu antes em se tratando de doença infecciosa para que aqueles sintomas se manifestassem, ou seja, um quadro de febre diante de uma pessoa que ingeriu, por exemplo, um alimento que poderia não estar sendo apropriado para uso ou manuseio, como exemplo o próprio açaí, pode estar diante de um quadro de doença de Chagas. Então a epidemiologia do caso é importante, como essa febre começou, qual é a manifestação dela. A febre, por exemplo, numa tuberculose, ela tem a sua maneira de manifestar. A febre diante de um caso de malária também tem a sua maneira de manifestar. Então, o sistema de informação virtual, ele não transforma essa informação em um dado que possa ser gerado uma hipótese diagnóstica condizente. Então, aí a razão da preocupação e deve ser desaconselhado esse indivíduo fazer esse tipo de ação. E se tratando de doenças infecto-contagiosas, é importante frisar que as principais causas de doenças infecciosas são causas de natureza viral
ou causas de natureza bacteriana. Então, é importante salientar que, apesar dos sintomas muitas das vezes forem bastante semelhantes, ou seja, um quadro de febre, um quadro de dor no corpo, prostração, dor de cabeça, muitas das vezes essas doenças são bem diferentes. Um caso clássico disso são as infecções bacterianas, que acometem a via aérea como um todo, tanto superior quanto inferior, e as doenças infecciosas de natureza respiratória de origem viral. Então, é muito comum a gente, por exemplo, encontrar pessoas que estão com uma doença viral, de origem viral, acometendo a via aérea, fazendo antimicrobiano. Então isso não é certo. Assim como também a gente está tendo, por exemplo, coqueluche. Nós tivemos um aumento de mais de 3.500% nos últimos 10 anos no número de casos de coqueluche no Brasil. E às vezes esse quadro de tosse, que muitas vezes as pessoas apresentam, uma tosse arrastada, uma tosse de forte intensidade, paroxística, então pode até mesmo ser causada por um quadro de uma bactéria que causa coqueluche, e aí a pessoa deveria estar fazendo um antibiótico e na verdade não está fazendo, quando é má conduzida, por exemplo, por uma orientação buscada nesses buscadores virtuais. Então daí a importância dessa pessoa buscar o atendimento médico para que seja entendido o contexto clínico do que aconteceu, quando foi que o quadro febril iniciou, qual é o comportamento dessa febre, o que ela aconteceu antes, na véspera, digamos assim, do adoecimento, que pode ter contribuído para o quadro atual. Uma outra questão importante são algumas doenças infecciosas muito graves, que também têm uma manifestação aguda, como por exemplo a própria meningite, que cursa com quadro febril, dor de cabeça, vômito, e é necessário um atendimento clínico para poder ser o paciente investigado, a fim de que a gente consiga detectar ou pensar precocemente nessa doença e iniciar o tratamento em mais tardar até a segunda hora. Em um dia, se não for iniciado o antibiótico, essa pessoa já pode evoluir para um desfecho bem grave. Então vamos evitar esse tipo de contexto. A automedicação, eu acredito que seja a segunda causa de erro dentro do ambiente da área da saúde mais comum, né? Então existe a questão do erro médico, em que é atribuído alguma situação que envolve problemas relacionados à prática de assistência dentro dos serviços de saúde, e eu diria que seria o erro do paciente, que é relacionado exatamente a ingerir medicamentos que não são apropriados para aquele caso clínico específico. O caso mais clássico é, sem dúvida alguma, a questão da dengue. Então, todos nós sabemos que na dengue a pessoa não pode tomar nenhum tipo de anti-inflamatório, não pode tomar ácido acetil salicílico, evitar o uso abusivo do paracetamol. Na dengue a gente não deve recomendar corticoide. Enfim, são um grupo de medicamentos que tem que ser evitados. E a dengue está aí, né? Nós temos, nos últimos 2 anos, um aumento máximo de exponencial de casos de dengue no país inteiro. O Brasil, que é o epicentro da doença no mundo atualmente. Então, é mais esse contexto de evitar a automedicação, e apenas o clássico caso da dengue como pode exemplificar para a gente no sentido de evitar o erro da automedicação, então que seria o erro do próprio paciente. Os casos mais comuns em relação a essa questão do autotratamento e do autodiagnóstico, isso acontece todos os dias e em todos os lugares que fazem atendimento de urgência e emergência, por exemplo, é o uso do corticoide de maneira indiscriminada. Nós estamos vivenciando uma automedicação relacionada ao uso abusivo de corticoide de uma maneira que eu diria que a gente nunca viu antes. É um medicamento que qualquer um pode chegar na farmácia e comprar corticoide. Então, normalmente, esses quadros gripais que a gente está vendo se alastrar agora, no momento, as urgências e emergências do país inteiro cheias de pessoas com quadros virais respiratórios, então as pessoas começam a se automedicar, então compram logo o corticoide, às vezes tomam doses muito altas que não são recomendadas nos 3 a 5 primeiros dias da doença. Essa fase inicial de um quadro viral é traduzida por um boom, né, uma multiplicação muito grande do vírus no sangue, no paciente, a viremia. Essa fase aguda, chamada de viremia, ela não pode, o paciente deve evitar fazer o corticoide, principalmente doses altas. Lembrar que os corticoides, quando são utilizados em dose imunossupressora ou dose muito elevada, elas imunodeprimem o indivíduo, então isso pode
contrapor exatamente o que o paciente mais precisa nesse momento. Não é de antibiótico, e sim de anticorpo. E o anticorpo ele começa a ser fabricado de uma maneira efetiva lá pelo 5º ao 7º dia de doença, quando enfim o organismo já aprendeu qual é esse ser invasor e já começa a produzir uma resposta imunológica mais favorável. Então a automedicação relacionada ao uso abusivo do corticóide, eu diria que hoje em dia é uma das questões mais preocupantes nesse sentido. Então a principal benefício que a internet pode trazer, né, nesse sentido para o indivíduo, eu diria que é buscar o seu profissional, buscar o seu hospital na internet para saber onde é a localização do endereço dele, do telefone, onde fica a clínica, onde fica o hospital, o consultório, enfim, onde tem um pronto atendimento mais perto da sua casa. E o resto relacionado a esse tipo de informação deve ser obtida apenas, eu diria, em veículos de comunicação que tem profissionais que trabalham em cima da matéria, trabalham em cima da notícia, do fato, né, buscando diferenciar se é fato ou se é fake. Infelizmente, depois da pandemia e durante ela, principalmente o auge da pandemia, houveram grandes aproveitadores, eu diria, né, pessoas falastrões, pessoas que querem notoriedade e se prevaricaram, eu diria assim, da notícia, transformando ela em algo vexaminoso, uma fake, e que isso se propaga numa velocidade muito maior do que a notícia verdadeira. Lamentavelmente, as fake news, elas têm essa velocidade de persuasão muito maior na população do que a notícia verdadeira, e essas pessoas se aproveitam dessa infodemia para se autopromover. Então, é importante que, depois desse ato relacionado a não vetar mais os filtros em redes sociais, né, para saber se é verdade ou não, que as pessoas se orientem apenas em veículos de comunicação que são confiáveis. Então, nesse ponto, a internet ela vai ajudar quando ela consegue trazer a notícia verdadeira relacionada ao fato, se no ambiente virtual feito por pessoas que estão preparadas, como jornalistas, veículos de comunicação que existem para trazer a verdade para a população.